Boa noite, está começando aqui pelas plataformas do YouTube, do Instagram e do Facebook, mais um Júlio César 8h30. E hoje nós vamos receber ele, Tiago Cúcio Librelato. Ele é formado em Administração de Empresas e também Educação Física pela Unesc, administra a Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller e também a Cerâmica Librelato. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. Boa noite, Júlio. Boa noite aos nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite, Júlio. Acho que é uma iniciativa muito bacana e eu fico muito grato, muito feliz por esse reconhecimento, bater um papo junto contigo e com os teus telespectadores. Muito bem, a honra é toda nossa, seja sempre muito bem-vindo. Aliás, Tiago, o convite especial é porque a gente está vendo assim que, né, principalmente nesses anos de mudança e tudo mais, que o empreendedorismo, né, está contando com a força da juventude, os jovens estão chegando. E você hoje tem um destaque na sociedade lauromilense no sul de Santa Catarina, porque pegou uma emissora de rádio, né, a Rádio Cruz de Malta, e deu um up muito grande nela, uma reviravolta aí de mais de 180 graus, transformando numa grande emissora FM. Aliás, a Cruz de Malta sempre teve nesse patamar, né, mas nos tempos para cá, sob o seu comando, tem ficado cada vez mais forte, cada vez maior. O que atribui tudo isso? De onde é que vem essa paixão pelo rádio, Tiago? Obrigado primeiro, Júlio, pelas palavras. Eu acho que sempre é muito bom a gente também lembrar e fazer esse reconhecimento, Júlio, tu até bem mais do que eu, que a Cruz de Malta tem uma história gigantesca, né? A minha história na Cruz de Malta é muito recente e ter chego até aqui é fruto de muita gente que passou por ali. São mais de 70 anos de história, alguns imprimiram a sua marca de um jeito, outros de outro, alguns de uma forma mais marcante, outros um pouco menos, mas criaram a história, trilharam esse caminho. Então, eu costumo até dizer que pra gente agora é até mais fácil por conta da tecnologia. De um lado é mais fácil, né? A gente sabe que tem muito mais concorrência agora, mas o caminho trilhado lá atrás ele foi muito mais trabalhoso. Não há segredo, Júlio, não tem muita fórmula mágica, não. É tentar conhecer, trabalhar muito, conhecer pessoas, conhecer outras emissoras, ir atrás, estudar, se dedicar. Algumas coisas a gente cria, outras a gente copia. É mais ou menos assim que funciona. E acho que especialmente uma questão que a gente conversa muito lá, a gente não faz rádio para nós. A gente faz rádio para a comunidade, faz rádio para a população. Talvez se eu fizesse rádio para mim, ela seria um pouco diferente. Mas a gente sempre busca entender a comunidade que a gente está inserido, de que forma que a comunidade vê, entende e necessita dos trabalhos de uma rádio e procura trabalhar em prol dessa comunidade. Então, a gente está inserida em um meio e presta um serviço para a população. E a gente procura prestar esse serviço da melhor forma possível, seja com informação, seja com entretenimento, seja com promoções, de diversas maneiras que uma rádio se coloca à disposição da sociedade. Isso a gente tem feito, tem buscado e sem falsa modéstia, Júlio, tem conseguido, porque a gente sabe que tem trilhado um caminho com pessoas, com uma equipe muito competente e também medindo a nossa audiência através de pesquisas, fazendo esse trabalho já há algum tempo, desde que a gente retomou a emissora, mas segredo não existe, e sim bastante trabalho. Tiago, uma das perguntas que eu fiz no começo, essa paixão vem de quando pequeno, né? Quando o saudoso Tadeu Librelato, né, teu pai, adquiriu a emissora, você já desde pequenininho já estava lá na sonoplastia e até no microfone. Só primeiro, desculpa, Júlio, tu sabe muito bem que eu falo pra caramba, Fala. Né? Falei, não respondi a tua pergunta. Mas enfim, essa paixão, Júlio, tem coisas que a gente não sabe exatamente de onde que vem, mas que parece mesmo que passa de pai para filho, né? Meu pai tinha uma formação como dentista, né? Formado em odontologia, depois enveredou pro ramo empresarial e nesse processo também pro meio do rádio. E até eu confesso que forçadamente, né, porque ele não tinha muita conversa às vezes, então assim, eu fui junto com ele nessa paixão pro rádio. A minha primeira lembrança, Júlio, que eu tenho de estar fazendo rádio foi lá em Orleans, na Rádio Guarujá, quando ele começou a transmitir jogos de futebol. Eu não lembro exatamente que ano que eu sou muito ruim com datas, mas eu deveria ter por volta de 11, 12 anos e o fone na minha cabeça era maior do que a minha cabeça. Então a gente transmitia os campeonatos municipais que tinham lá em Orleans e que eram muito fortes na época, né? A gente tá falando de um pouco mais de 20 anos atrás. E eu fazia reportagem de campo.
E era até uma atração na época, porque eu era muito pequeno, né? Era o mascote da equipe. Um mascote metido lá com um fone e trabalhando. E eu acredito que tenha sido de lá. Aí junta meio que a paixão por futebol, com a paixão por rádio, tá inserido nesse meio, fazer as duas coisas juntos. E aí aquela questão da cachaça que a gente sempre fala, né? Do vício, que depois que tu vicia e o microfone ele acaba viciando, é um negócio impossível de tu sair. Eu acredito que seja por isso, daquela época, de ter começado meio forçado junto com meu pai e de lá pra cá ter feito isso realmente por gostar bastante. Até que ponto o curso de administração, o curso superior de administração, influenciou no rádio? Tivesse alguma matéria, alguma coisa específica para administrar o rádio, ou você está fazendo aí um benchmark aí das outras empresas e colocando no rádio? Não teve nada de específico, até porque essa formação em educação física ela é mais recente. Eu acabei, acredito, fazem uns dois anos, e aí a gente já estava trabalhando no rádio, também lá nas empresas. Então, assim, ela sempre acrescenta o estudo, o conhecimento, quando colocado em prática, obviamente, né? Ele sempre nos acrescenta bastante coisa, mas especificamente sobre o rádio, não. Eu até fiz primeiro a faculdade de Educação Física, isso já há mais tempo, por gostar de esporte, por praticar bastante esporte. Na época, era o que eu queria fazer, acabou que com o falecimento do pai, a gente acabou tomando outros rumos, né? A vida tomou outros rumos não planejados no início. E aí da faculdade de Educação Física ficaram só os bons amigos. E o gosto pelo esporte, obviamente, por cuidar da saúde também. Mas a faculdade de Administração ela é um pouco mais recente, só que especificamente para o rádio não. Ela acrescenta muito, te abre a cabeça, te faz pensar, te faz questionar, mas especificamente para o meio rádio não. Você falou sobre saúde, sobre o esporte, a paixão também pelo esporte, pelo futebol, pela educação física, mas qual é a sua prática? Hoje o Thiago pratica que tipo de esporte? Hoje eu tô mais enveredado em esportes individuais, que eu tô um pouco velho, Júlio, sabe? Quando o joelho começa a doer, as costas começam a doer. Eu sempre gostei muito de futebol, desde pequeno jogando bola, e eu acho que isso acabou cobrando um preço, e nem tão lá na frente assim, né? Antes de fazer 30 anos eu já estava um pouco arriado. Então, assim, por gostar muito de praticar atividade física, até por essa necessidade, quando a gente começa a fazer, quando a gente para, a gente acaba sentindo, né? Então, arranjar alguma coisa para fazer, faz muito tempo que eu não jogo futebol, comecei a correr, e aí um esporte com o qual eu me identifiquei. A gente, na verdade, é um esporte muito democrático, cada um, assim, não importa se é novo, se é velho, se é gordo, se é magro, tem espaço para todo mundo na corrida. No final das contas é um desafio teu contra ti mesmo, né? Sim. É claro que tu corre contra outros, mas tu sempre se desafia. E eu gostei disso, comecei correndo 10, depois foi para 15, 21, 30, 42, já fiz provas de 55 quilômetros, já fiz provas no gelo lá na Argentina, em Ushuaia, provas no deserto do Atacama, no Chile, e gostei disso. Aí fiz a prova mais longa, foi de 55 quilômetros, que eu fiz em Florianópolis. E aí um passo adiante é triatlon, que é o esporte que atualmente eu pratico um pouco menos do que deveria agora por conta da pandemia até, e essa parada do calendário, mas que é nadar, pedalar e correr. Nadar, pedalar e correr. Isso é um esforço, sem dúvida nenhuma, bastante sacrificante. E o joelho tá correspondendo bem nessa corrida aí, Thiago? Pois é. Não é um esporte dos mais tranquilos, né? Pois Ele exige bastante, não só dos joelhos, mas da coluna também, a própria postura na bike, né? Na hora do ciclismo. Mas tem aguentado sim, Júlio. Vai assim, disputar o Ironman? É o meio Iron, né? Que meio Iron. É o meio Iron, que é a competição que ela seria disputada agora em 25 de abril, mas ela foi adiada mais uma vez por conta da pandemia, foi para setembro agora. Já foi o segundo adiamento ou o terceiro. Mas eu costumo dizer, Júlio, que assim, nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Sim. O nosso corpo acaba colocando limites, o nosso cérebro, mas à medida que a gente treina e passa a se conhecer melhor, a gente descobre que a gente é capaz de coisas que nós não imaginávamos. Eu sempre
busco treinar o meu corpo, mas acima de tudo a minha mente, porque ela sempre para antes do nosso corpo, ela desiste antes. Então, quando tu treina a tua mente a não desistir, a tentar buscar um pouco mais, a correr 1 quilômetro a mais, a nadar um pouco mais, tu consegue chegar mais longe. E esses ensinamentos, Júlio, a gente acaba levando para a nossa vida, seja na vida familiar, seja principalmente no nosso trabalho, profissional. Exatamente, que a gente enfrenta muitos desafios, né? E a gente não tem outra opção senão continuar, porque se desistir a gente perde. Então, muitos dos ensinamentos, e isso desde cedo, principalmente a disciplina, essa questão da garra, da força de vontade, a gente consegue transferir para o meio empresarial, para a nossa vida profissional. Então, aqueles que praticam esportes, eles conseguem ver muita sinergia entre aquilo que a gente faz no esporte e aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Sem dúvida nenhuma, né? Eu sempre tive um instrutor nosso na Polícia Militar que sempre dizia que quando a mente pede para parar, que o corpo não aguenta mais, ela tem pelo menos, no mínimo, mais uns 30% a 40% ainda por fazer, né? Por isso que desistir nunca, né? Sempre ir para frente e se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, como diz o velho ditado, então o negócio é seguir em frente. Desculpa te interromper, Júlio, eu tive um treinador que falava mais ou menos a mesma coisa com palavras diferentes. Ele falou assim, ó, se eu der um treino para vocês aqui, por mais extenuante que ele seja, por mais cansativo, que vocês acabarem o treino e deitarem no chão dizendo que estão sem forças, se eu falar para vocês, ó, tá vindo um leão lá correndo atrás de vocês, o que vocês vão fazer? Vão sair correndo, porque não tem outra opção. Então sempre há alguma coisa guardada que a gente não sabe, mas está sempre lá, porque se a gente precisar e a gente conseguir acessar, e o grande segredo é a gente fazer o nosso corpo acessar, né, aquela energia que está guardada, a gente sempre tem. Então, a gente precisa treinar para fazer isso, para correr 1 quilômetro a mais, para tentar desanimar um pouco mais lá na frente. Bom, então já que estamos falando do esporte, vamos falar de futebol, né? Se bem que pode passar esse assunto, deixa para a próxima. Sabe que a gente não tem nada para comemorar, né? Nem os botafoguenses, nem os vascaínos, né? A não ser dizer que há uma esperança de ser campeão da 2ª divisão o ano que vem. Eu não sou tão otimista assim. Né? Até porque a 2ª divisão está bem mais forte esse ano, né? Verdade. Então tem Vasco, tem Botafogo, tem o Cruzeiro, que ficou do ano passado, tem Curitiba, tem alguns times bem tradicionais, né? Os catarinenses. A gente levou tanto azar que nem o Criciúma não está na 2ª divisão, se bem, não sei se a gente ia poder ver jogo ou não por conta da pandemia, mas nem o Criciúma está aqui para a gente ver o nosso time de perto. Tiago, o que aconteceu com os nossos times com a bandeira tão, né? O Botafogo até chamado de glorioso, porque no passado, né? Eu nem peguei, mas foi meus irmãos que me botaram nessa de torcer pro Botafogo. Era o glorioso. O Vasco da Gama, então, nem se fala, né? Era temido por todo mundo. E, de repente, assim, de uns anos para cá, parece que desleixaram. Má gestão, má administração? É uma pergunta que não deve ser tão simples de responder, né, Júlio? Porque senão acho que alguém já tinha feito alguma coisa. Mas eu acredito muito que essa questão de presidente de futebol e presidente de outras entidades, enfim, o cara tá lá, a princípio, prestando um favor, porque ele não recebe, então é um trabalho voluntário. Mas que no final das contas não é possível, né, Júlio? Porque o cara fica 20, 25, 30 anos. Se não fosse tão bom, ele não ficaria tanto tempo. Se não tivesse alguma coisa por trás de tudo isso. Que coisa é essa? A gente não sabe. Talvez seja uma questão pessoal, o ego, o reconhecimento, acessar pessoas e lugares que ele não acessaria. Ou às vezes, talvez, são negócios escusos. Negócios que a gente não pode comprovar porque a gente não sabe. Em se tratando de Rio de Janeiro, né? Vamos até parar o... Só que aí a gente pega times do tamanho desses times e compara com o tamanho que eles têm hoje. Alguma coisa de muito grave aconteceu nesse meio do caminho, porque tem torcida, tem título, tem história, tem patrimônio, tem camisa, mas isso há 15, 20 anos atrás. Hoje estão se apequenando, infelizmente. É uma resposta que não dá para a gente dar com tanta certeza, mas eu acredito que passa muito sim por má gestão. Essa mesma opinião serve também para o nosso Criciúma, ou tu acha que aqui já é outro contexto? Não, o Criciúma, de alguma forma, sim, mas o presidente Anselmo Freitas, que assumiu esse ano, ele tem feito um trabalho legal de reestruturação. É lógico que eu não estou tão presente no dia a dia, apesar de estar
próximo aqui do Criciúma, né? Mas o que a gente consegue acompanhar é que ele está fazendo um resgate do que foi deixado nos últimos anos. O Criciúma acabou se afastando muito do seu torcedor. Ficou longe, criou um ranço, criou um distanciamento do seu torcedor que não agrega absolutamente nada. Clube e torcida, eles precisam andar juntos. E o presidente Anselmo Freitas me parece que tem feito esse trabalho de resgatar a história, resgatar a imagem, colocar essa paixão de novo na comunidade, Júlio. Assim, o Criciúma é uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui na nossa região. Sem dúvida. Todo mundo nos conhece por conta do Criciúma. Quando a gente sai daqui e vai para outro estado e que a gente fala às vezes Lauro Miller ou fala da região e as pessoas não conhecem, o que a gente diz? Eu moro lá perto de Criciúma, lá do Criciúma Esporte Clube. Bom, então o campeão da Copa do Brasil, aquela história toda. Então é fundamental que a comunidade se veja representada no time. E isso não aconteceu nos últimos anos, esse distanciamento, e eu acredito que o presidente tem feito um trabalho bem legal. Se vai dar resultado agora, a gente não sabe, mas também é preciso de um pouquinho de paciência. E a pandemia esvaziando os estádios, eu acho que uma das principais rendas é a bilheteria, né? E sem bilheteria, se perdurar e por mais um ano os estádios fechados, qual vai ser o futuro? O que você acha que ainda a Covid pode estragar do futebol? Essa é uma questão que eu me faço sempre, Júlio, a questão da renda dos clubes. Eu me admiro como os clubes não estão gritando e reclamando tanto já, porque já faz um ano que a gente está com... Sim. Na verdade, fechou tudo faz quase um ano, o futebol parou também bastante tempo, mas desde que voltou já faz algum tempo, nós não temos torcida. E é de fato uma receita bem considerável. E eu não vejo os clubes reclamando muito por conta disso. Além da questão financeira, óbvio, é o prejuízo, né? Porque um clube joga em casa, joga fora, não faz muita diferença. Então, isso para o clube é um prejuízo, porque no final das contas o que vale mesmo é ganhar títulos, é o torcedor apoiando, e isso ajuda e incentiva. Então, eu até às vezes fico me perguntando muito, como é que os times ainda não estão numa situação mais difícil do que o normal sem as torcidas? Bom, eu não podia deixar de falar de esporte, né, e do futebol com o Thiago, até porque ele apresenta o esporte na Rádio Cruz de Malta, no Cruz de Malta Notícias. Então, já que estamos falando de esporte da rádio, vamos voltar na questão da rádio. Mês de outubro, a Rádio Cruz de Malta com nova programação, né, dando mais uma ajustada e muitos investimentos esse ano na emissora, né, Thiago? Bom, Júlio, vamos lá. Começar pelos investimentos e até voltando lá na primeira pergunta que tu fez sobre a rádio, da história e tal, a gente foi muito privilegiado de poder passar, de estar num dos momentos mais importantes da Cruz de Malta, que foi a migração, né? Sair do AM para o FM. Isso, sair do AM, que vai ser uma tendência, Júlio. Acredito que pouquíssimas emissoras, se é que alguma, vão ficar no AM, né? Mas a questão da migração, ela é natural, é necessária, até porque as próximas gerações aí vêm com... E daqui a pouco vem o digital também, né? Vai ser outra plataforma, né? Assim, mais diferente ainda. Né? Muito legal, a AM pega mais longe, o pessoal ouve, mas assim, vai passar, as novas gerações vêm cheias de aparelhos eletrônicos, escutando cada vez menos pelo rádio, mais pelos dispositivos móveis. Então a gente também precisa ir se aprimorando. Então a gente passou por esse momento. Aliás, é até legal a gente lembrar, Júlio, que a gente fez aquela palestra com o Mário Mota, e é interessante porque aonde o Mário Mota, e eu já escutei ele falar umas 3, 4 vezes, conversa ou dá entrevistas sobre rádio, ele faz questão de lembrar daquele evento que nós fizemos aqui, em que ele foi o palestrante. Na época nós falamos sobre fake news e de fato marcou a história aqui de Lauro Miller, não é exagero nenhum. Foi um evento muito legal que a gente fez para comemorar a nossa migração. Feito esse registro, também essa nossa questão de estar no momento certo, os investimentos têm sido feitos, Júlio, têm sido muito pesados, tanto em equipamento quanto em qualidade, para buscar o melhor para o nosso ouvinte, mas assim, eles são únicos e exclusivamente necessários, não há nada de muito extraordinário nisso, porque quem não investe acaba ficando para trás. Quem fica para trás morre e sai do jogo. Então não há muita opção, os investimentos estão sendo feitos e vão ser feitos na medida que forem necessários, mas isso faz parte do jogo, não é algo que a gente precisa se gabar ou querer muito destaque, porque é necessário se fazer. Quem não faz, acaba ficando para trás. Mas é como uma corrida de automóvel, né? Não adianta querer disputar aí uma Fórmula 1 com um motorzinho 1000, né? Você tem que estar junto, né? Então a pergunta é porque nós, Lauro Milense, temos orgulho da rádio, né? E quando a gente vai para fora, diz, a Rádio Cruz de Malta tá pegando aqui, a Rádio Cruz de Malta tá pegando ali. Essa é a pergunta porque
pessoal quer saber, né, sobre a abrangência. E se você se lembra agora aí de alguns municípios, pode até citar. Hoje a Rádio Cruz de Malta pode-se dizer uma rádio regional, ela não é mais a rádio local de Lauro Miller. Sem dúvida, Júlio. Só é bom a gente sempre lembrar também que a gente tem uma limitação que ela é por conta de legislação, né? Sim. Então a questão da potência da rádio, a gente não pode simplesmente aumentar porque a gente quer, porque a gente tem uma classe da rádio, um alcance, uma conta que é feita, enfim. E aí a potência uma concessão que é dada pelo Ministério. Exatamente, a gente trabalha com uma concessão e aí a questão da potência da rádio ela é definida por N fatores e não simplesmente a gente querer. Mas muito por conta desses investimentos e da qualidade do que a gente tem adquirido, Júlio, a gente pode dizer sim que é uma rádio regional, aqui em Lauro Miller, Orleans, Treviso, Cocal do Sul, Uruçanga, Ermo, Siderópolis, cidades aqui da nossa região, elas recebem o sinal da Rádio Cruz de Malta e com qualidade, né? Não é aquela história só que consigo sintonizar aqui. Mas muito por conta desses investimentos e dos equipamentos de última geração que a gente tem. Eu sempre costumo dizer, Júlio, tu sabe muito bem disso, assim, pouco interessa para o ouvinte se a gente tem um microfone que custa 4, 5 ou 500 reais, né? Um processador de áudio que custa 200 ou que custa 15 mil reais. O ouvinte quer um som bom. Ele quer qualidade. Ele quer qualidade. E para o nosso anunciante é a mesma coisa. Não adianta a gente dizer que a gente tem os melhores equipamentos se isso não se traduz em qualidade a hora que ele sintoniza o 89,9. É óbvio que uma coisa está diretamente ligada à outra, As né? duas associam, né? Exatamente. Mas o ter pelo ter, ele não adianta nada. Tu tem que ter os bons equipamentos e tu tem que oferecer uma qualidade boa tanto para o teu ouvinte quanto para o teu anunciante que também está querendo. E é isso que a gente faz. A gente compara a Cruz de Malta com qualquer outra emissora, com A, B ou C ou D, e vê que o nosso som, a nossa qualidade não perde para nenhuma grande rádio aqui da nossa região, justamente por conta dessa questão dos investimentos. Tiago, o futuro do rádio, o advento das mídias, dessas plataformas, na qual nós estamos hoje, aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, tem também o Twitter, tem tantos outros, né, por aí afora, estão fazendo concorrência, na tua opinião, está prejudicando a rádio ou está dando de conviver junto com essas plataformas digitais? Bom, vamos lá, o rádio não vai morrer, só que obviamente o rádio, como a gente viu o rádio há 20, 30, 40 anos atrás, ele não existe mais, né, Júlia? A gente também tem que entender que todas as transformações acabam afetando de uma maneira ou outra, mas assim, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que o rádio não morre, apesar das novas gerações terem muito mais opções. E assim, a gente fala de concorrência, tudo que tira a tua atenção acaba sendo concorrente. Não só as questões de áudio, mas a própria televisão, um próprio dispositivo, tudo que tira a tua atenção acaba concorrendo. Mas, diferente de outras plataformas, o rádio usa essas mídias, esses dispositivos, como algo para agregar valor. Então, hoje a gente tem a rádio nas redes sociais, a gente também transmite, além dos 89,9 pelo Facebook, também faz transmissões usando essas plataformas. Então é questão de tu se atualizar, de estar antenado e saber usar isso a seu favor, para conseguir agregar um pouco mais e também trazer mais ouvintes que só pelo rádio não viriam. Então, no final das contas, fazendo o produto final de tudo isso, ele é muito mais positivo do que negativo. E podendo ir até mais longe quando uma pessoa lá na China, no Japão, na Europa, tantos brasileiros na Alemanha e na Itália, sintonizam a Rádio Cruz de Malta através da internet. Perfeito. Acho que assim, o rádio tem algumas funções, né? A função social de estar presente na sua comunidade. A gente vê muito, a gente acompanha isso dia a dia lá na rádio, Júlio. Tanto pela internet quanto pelo Facebook, as plataformas. É muito comum a pessoa estar fora do país, eu estou aqui, hoje inclusive aproveitando aqui, a gente estava apresentando o debate, tinha uma menina da Alemanha, que estou assistindo aqui da Alemanha, aqui, saudades da minha terra. Então são essas coisas, de tu poder agregar muito a um custo muito baixo. Então as redes sociais trouxeram essa situação, com um custo muito baixo, tu consegue chegar muito longe. Uhum. Então, o rádio hoje ele tem essa função local, mas também tem a função regional e a questão de interação com a sociedade. A gente vê que a Rádio Cruz de Malta, através das suas promoções, né, como já tivemos em 2019,
uma promoção inusitada, né? Onde foi a ideia, a primeira era dar um caixão, mas depois acabaram dando um funeral completo de R$ 6.000, né? E o que acontece? Chega no dia do motorista, uma carteira de motorista que custa mais de R$ 2.000, quem não gostaria de ganhar. Enfim, como é que a Rádio Cruz de Malta consegue trazer tanta premiação e agregar esse valor não só comercial, mas também de prender o ouvinte através do WhatsApp, através do telefone ou de qualquer maneira de entrar em contato com a rádio? A rádio é um conjunto de coisas, né, Júlio? A rádio é música, a rádio é informação, a rádio é prestação de serviço, a rádio também é promoção. A gente faz isso porque a gente conhece o nosso ouvinte, porque a gente faz pesquisa, sabe o que ele gosta, o que ele precisa, mas acho que acima de tudo porque a gente também é um pouco ousado no tentar. E às vezes a gente não arrisca porque a gente tem medo do que os outros vão pensar, porque tem medo de fracassar, tem medo de ousar, tem medo de dar um passo na frente. Mas o legal do rádio, uma das coisas que eu acho mais legais é essa questão, o rádio ele é muito dinâmico. Então tu pode todos os dias testar alguma coisa nova. Se não deu certo, tu dá um passo atrás, volta, realinha a rota e segue a sua viagem. Então a gente faz essas promoções porque elas também agregam, claro, comercialmente e financeiramente pra gente, mas acima de tudo porque a gente pode proporcionar essas coisas que tu falou pro nosso ouvinte. A gente já sorteou, por exemplo, 2 carteiras de motorista. Então, às vezes, a pessoa não teria nenhuma condição de fazer isso, porque ela não tem esse dinheiro, porque é um investimento legal que ela precisa fazer. A gente já conseguiu. Essa questão do funeral que a gente fez, que a forma como a gente tratou tudo isso foi muito legal e nosso ouvinte também entendeu muito isso, né? E aí também é uma questão de contexto, né, Júlio? A promoção fez muito sucesso, mas a gente acabou não repetindo no ano passado, até por causa dessa questão da pandemia. A gente também tem que ter noção, né? Tem que ter noção do que faz. Todo, exatamente, do contexto. É uma promoção que talvez a gente possa retomar, mas em um outro momento. Mas a gente soube passar a mensagem de forma bem humorada e, querendo ou não, a única certeza que a gente tem é que a gente vai usar esse prêmio. Em algum momento a gente vai precisar do caixão, vai precisar da roupa e do funeral. Então assim, tirando toda a parte da brincadeira, é um baita prêmio, é um prêmio importante e aquele que a gente tem certeza que vai usar. Só que, óbvio, a gente tem que saber passar a mensagem, a gente tem que transmitir uma ideia e tem que se certificar que o nosso ouvinte também está entendendo, porque senão ela pode ser um fracasso. Mas a gente toma todos os cuidados para que a gente possa colocar em prática esse tipo de promoção. Ô, Thiago, nós vamos agora já para a reta final do nosso bate-papo, né? Quando a gente traz alguém que não que fala bastante, mas que conversa bem. Fala bastante. E não poderíamos deixar de falar um pouquinho sobre política, até porque vivemos o dia a dia da política. E como é que é esse peso, né, ter uma progenitora, ou seja, sua mãe, minha grande amiga Soraya, quero mandar um grande abraço para ela e quero a Soraya daqui a alguns dias sentada aqui nesse sofá batendo um papo conosco. Como é que é? A mãe, né, a mãe, uma das pessoas mais queridas da nossa vida, envolvida na política e pegar uma batata quente na mão, porque administrar um município não é fácil, né? Bom, vamos lá, Júlio. Fácil não é, mas eu acho que a gente, com o passar do tempo, acostuma, vai engolindo sapos. Eu criei muito problema por não saber administrar esse tipo de situação, por talvez não ter a maturidade necessária de também conseguir entender as pessoas há um tempo atrás, quando eu era mais jovem. É bom também a gente lembrar que não é a primeira da família, né? Ela veio um pouco mais atrás com o meu pai já, e aí já tem esse exemplo, né, muito forte dentro de casa. E assim, pelo que eu me lembro, Júlio, nunca foi uma aspiração, né, nunca foi um objetivo, tanto do meu pai quanto da minha mãe, eu se tornar um prefeito ou um vice-prefeito da cidade, e as coisas foram acontecendo naturalmente também pelo trabalho, né, pelo trabalho que eles prestaram à nossa sociedade. Mas além de estar envolvido, Júlio, e eu sei assim, ó, que, por exemplo, eu sofro muito, mas a minha avó sofre muito mais. Para ela lidar com essa situação e ver algumas críticas e alguns xingamentos, porque às vezes o pessoal passa mesmo do ponto, né? Acaba esquecendo que há uma família por trás, que a pessoa tem sentimentos e emoções e acaba exagerando nas palavras. A avó acaba sofrendo até um pouco mais. Mas, assim, além de tudo isso, tem essa questão de participar do processo eleitoral
envolvido na Rádio Cruz de Malta, porque assim, nós temos, e isso não é um achismo, são números, a nossa audiência cresceu muito no ano passado, principalmente por 2 pontos. A pandemia, que deixou mais gente em casa, mais gente ouvindo rádio, mais gente querendo ouvir informação e mais gente querendo entretenimento de não aguentar mais informação. E outro ponto, sem dúvida nenhuma, foi essa questão das eleições, porque nós fizemos uma cobertura muito legal e a gente estava envolvido diretamente nesse processo. Então, lidar com isso, olha, acrescentou uma maturidade não só para mim, mas para os jornalistas, para a equipe da Cruz de Malta, porque cidade pequena, Júlio, tudo acaba virando um fla-flu, acaba virando um jogo de futebol, acaba as emoções aflorando, então fica muito, muito, muito difícil de lidar com tudo isso. A gente passou por isso, acredito que com muito sucesso. A gente se propôs lá no começo a levar a informação com muita responsabilidade, como a gente sempre fez desde que reassumiu a rádio, mas passamos por isso. Então, além de ser filho de candidata, que já não é fácil, é ser filho de candidata enfrentando uma situação de ter que fazer a cobertura do dia a dia, de transmitir entrevistas, falar dos problemas da cidade e ainda numa situação de muita hostilidade, né? Com o prefeito anterior não entendendo toda essa situação, e a gente passou por algumas situações, alguns problemas lá, mas enfim, que foram enfrentadas, acredito eu, da melhor maneira possível, aquilo que tinha para o momento, e isso acrescentou, Júlio, mas sim, sem dúvida nenhuma, uma experiência que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Uhum. E hoje, como é que tá o dia a dia, né? Eu sei que a gente tem notado muito que o Thiago tem trabalhado bastante, porque a Soraya ajudando a doutora Sayonara, ainda mais que ela, os primeiros dias, estava convalescendo ainda, se recuperando da Covid-19, e a Soraya teve que praticamente assumir ali o trabalho como prefeita. Isso acabou deixando a Rádio Cruz de Malta e também a Cerâmica Librelato quase que exclusivamente na tua mão, né? A mãe se dedica muito, assim, ela tem se dedicado muito, apesar de ela sempre falar, né, que a função do vice-prefeito é só substituir o prefeito quando necessário, né, a função na Constituição, enfim, é substituir o prefeito, mas ela tem trabalhado bastante desde os primeiros dias, como tu disse, por essa situação, que ninguém imaginou que iria acontecer, né? E ainda bem que tudo no final acabou super bem, mas até pelo entrosamento que ela tem com a doutora Sayonara, por essa afinidade, por ter dado muito certo, eu não lembro das últimas gestões assim ter um trabalho tão afinado entre prefeito e vice, que é uma situação muito difícil, né, Júlio? Difícil. E aí tu sabe muito melhor do que eu por ter mais experiência, não é só uma questão política, é uma questão de egos, envolve muito mais coisa nesse jogo, né? Mas elas têm uma sintonia muito legal, então de conseguir trabalhar juntas e um trabalho a 4 mãos, que elas sempre falaram isso durante toda a campanha. Só que aí acaba que ela acaba deixando outras coisas de lado, até as coisas pessoais, como você falou, né? Ela tinha assumido no ano passado a cerâmica. Que, aliás, foi quase um motivo para ela não ter aceitado Isso. ser vice, né? Que ela tinha assumido a cerâmica, né? E assim, chegou um momento que eu realmente acreditei que ela não iria, tá, Júlio? Assim, porque ela gosta muito de administrar lá também. Foi algo que ela também não imaginava naquele momento e que ela fez com muita competência, como tudo que ela faz, e ela estava realmente muito animada lá. Só que aí vem aquela história, né, Júlio? Às vezes na política não basta só a tua vontade, também Não. tem um monte de situações por trás, chega uma hora que fica até difícil tu dizer não. Isso acabou que ela tem se dedicado mais até para a prefeitura do que para as coisas pessoais, pro trabalho, para cerâmica e tal. Mas, sim, nada que também não se dê jeito, ela tá lá quase que todos os dias, pelo menos ela dá uma passada. A gente tenta conversar, porque também não é muito fácil, mas ainda bem que hoje tem o Bernardo, porque daí ela sente mais falta, e aí ela vai ver só o Bernardo, ela não quer mais saber de mim. Mas o Bernardo, o netinho lá, ela passa quase que todo dia, porque morre de saudade dele, então dá pra gente conversar um pouquinho, pelo menos quase todos os dias. Uhum. Pois é, e o Bernardo era o assunto que eu ia deixar de surpresa aqui por último, já que você tocou no nome dele, né? Na realidade, na vida do Thiago tem 2 Bernardos, né? Tem o Bernardo Ilide, que é um grande parceiro, um grande amigo, que foi grande amigo do Tadeu, comentarista da rádio, comentarista de futebol, enfim, ele é um dos mestres dos magos aí que o Thiago procura de vez em quando para tirar alguma dúvida, e um grande amigo da família.
E foi tão amigo, que me parece que colocou o nome do filho com o nome do amigo. Deixa eu esclarecer, não Pois tem é. nada a ver com ele. Não Tá? tem nada a ver. Apesar de todas as tuas palavras aqui serem verdadeiras, de eu estimar e gostar muito dele, ele ser um amigo da família já há muito tempo e um grande amigo, eu considero o Bernardo, apesar da diferença de idade, um grande amigo meu, não foi em homenagem a ele, tá? Deixa eu então esclarecer aqui, não tem nada a ver, porque é um nome que eu acho muito bonito, mas que não tem nada a ver. Mas as palavras do Bernardo, de fato, são verdadeiras. Os dois Bernardos, o Bernardo Willard, deixa eu mandar um abraço para ele aqui, então, aproveitando o registro, e o filho, né, Júlio, que acaba mudando todo o sentido da nossa vida. É verdade. Mas então você não quer revelar qual foi, não teve homenagem nenhuma? Ou é um diminutivo do sobrenome da esposa? Não, tem isso também. Tem isso também? Ela é família Bernardino, mas Bernardo a gente sempre gostou muito. Sempre foi um nome que chamou bastante atenção. Forte, né? E é um nome de consenso, mas no final das contas é a mulher que tem que escolher, né, Chico? Então não tem jeito. A gente pode gostar, mas tem que ter sempre um consenso e meio que, quando ela engravidou e a gente decidiu que era menino, não teve assim muita conversa, não teve muitas opções. Era Bernardo, talvez mais um ou dois nomes lá, mas a gente escolheu rapidamente porque a gente gostava desse nome. E a Soraya paparicando demais. Ah, sim, né? Sem dúvida nenhuma. Pros avós, né, Júlio? Eu acredito que isso deu uma revitalizada, né? Tu deve saber muito melhor do que eu, porque aí não tem mais o compromisso de criar, só tem o compromisso de deseducar, né? De ir lá e só atrapalhar o que os pais fazem. Então, roubasse a minha fala, né? Os pais educam e os avós deseducam. Então é uma beleza, né? O pai briga, ele vai lá, vai correndo pra avó, faz manha, apesar de ela também ser bem rígida com ele em alguns momentos, né? Mas o avô é avô, não tem esse compromisso de criar, mas não só a minha mãe, mas também o seu Edmundo e a Rose, assim, a gente conta muito com a ajuda deles e por parte da Elisa também eles tiveram um outro neto, né, logo em seguida, o Luiz Otávio, mas eu acredito que isso deva rejuvenescer a vida de um avô muito, porque eu acompanho assim, o tratamento e o quanto a minha mãe faz para estar perto do Bernardo. Como eu falei antes aqui, ela vai lá em casa, se eu não tiver, tudo bem, mas se o Bernardo não tiver, se ele tiver, já tá tudo certo. Tá, e essa experiência de pai? Passa para nós, eu sei, né, mas passa para o nosso ouvinte, para a juventude que daí nos assistindo, é uma experiência mágica, né? É difícil conseguir falar isso, Júlio. Eu sempre, as pessoas falavam, e eu tive uma experiência muito legal, Júlio, mas muito legal mesmo com o Arthur, o filho da Tianara e do Luizinho. O Arthur hoje já está crescido, tem os seus 13, 14 anos, mas a gente teve tamanha liberdade com ele, assim, de poder estar junto ajudar na criação, a criar. Ajudar a criar, exatamente. E era o filho sem compromisso, porque quando ele começava a chorar, a gente devolvia pro pai, então era uma beleza, né? Só nos momentos bons, que tanto com 5 ou 6 anos as pessoas achavam que ele era nosso filho. Muitas pessoas achavam que o Arthur era nosso filho. E a gente amava muito o Arthur. E as pessoas falavam, Thiago, tu não tem ideia de como é um amor de um pai para um filho. E tudo bem, eu achava que era, Júlio, mas não tanto. Tanto assim. Tanto assim, um dos momentos mais marcantes, mas sem dúvida nenhuma, foi o momento do nascimento, sabe, daquelas memórias fotográficas que, assim, eu nunca vou esquecer. Tu assistiu o parto? Assim, a Elisa teve problemas no parto, então foi um susto grande. Ela ia tentar parto normal e acabou que ela teve um problema com o cordão, ficou trancado e ela teve que sair às pressas pro centro cirúrgico e eu acabei ficando ali fora. No corredor aguardando. Exatamente, sem ter notícias, então foi um pouco tenso e aí não sabia se estava tudo certo, se não estava. Aí no momento que eles me chamaram, assim, eu não sabia como é que eu ia encontrar eles, né, se estava tudo certo, se não estava. E aí logo, sei lá, a gente perde a noção do tempo assim, mas aí quando eu vi o Bernardo junto com a Elisa que estava tudo certo, é um momento ímpar. Impossível de tentar falar para aqueles que não têm filhos, Júlio, só dizer assim, tenham filhos, assim, tudo que você vai, no momento certo, obviamente, né, casados com estrutura, para não, com responsabilidade, né? Com muita responsabilidade, mas assim, a tua vida vai ficar muito mais intensa em todos os sentidos, tu vai ter muito mais responsabilidade, tu vai ter muito mais energia, tu vai viver com um propósito diferente, saber que tu tá ali por uma outra pessoa, a tua vida muda totalmente, é um giro pro outro lado, tu tá indo para uma direção, tu vai para outra, mas é impossível tu conseguir descrever só com palavras para aqueles que não têm. Muito bem, eu conversei com o Thiago Curcio Librelato, da Rádio Cruz de Malta e da Cerâmica Librelato,
Thiago, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Passou rápido? Passou rápido, né? Pois quando a entrevista é boa, passa rápido. E é os primeiros programas, né, que a gente está disponibilizando nas plataformas do YouTube, do Facebook e do Instagram. E a gente espera, né, que essa entrevista seja pé quente, né, que o programa pegue. O Júlio César, 8h30, veio para ficar. E você pode ser o próximo convidado a estar aqui sentado no lugar do Thiago para bater um papo franco e aberto e de todas as naturezas para o nosso público ouvinte. Thiago, obrigado por ter vindo, um grande abraço e até a próxima. Júlio, muito obrigado. Eu estava preocupado, será que vai render o programa? Acho que deu tudo certo, né? Passou muito rápido. O nome do programa é muito legal, parabéns pela iniciativa. Lá na Cruz de Malta a gente tem um programa novo também, né, Júlio? Sim. Que é o Bate-Papo Cruz de Malta. A gente acredita muito que todo mundo tem uma boa história para contar. Independente da função, independente da hierarquia, independente da condição social, todo mundo tem uma história boa para contar. Eu costumo dizer que na sociedade a gente tem um estereótipo de sucesso, de que o sucesso é aquele empresário que fatura milhões, que tem não sei quantos empregados. Tudo bem, pode ser uma história de sucesso, mas eu sempre acho que aquela senhora que cresceu no campo, que teve 10, 15, 20 filhos e conseguiu criar eles todos numa condição muito diferente, em que a mulher não era nem tão valorizada assim, é uma baita história de sucesso também. E às vezes a gente acaba não dando tanto valor. Então, lá como no Bate-Papo, aqui no Júlio César 8h30, acho que essas histórias são muito legais e a gente pode aprender muito com elas. Parabéns, Júlio, por essa iniciativa. É muito legal. Acho que quanto mais iniciativas dessa para valorizar a nossa cidade, a nossa região, nós só temos a ganhar. E muito obrigado pelo convite e sucesso. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo, né, dá aí o seu likezinho, né? Coloque aí o seu nome, coloque o seu comentário, né? E passe adiante para o nosso canal crescer com vocês aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook. Grande abraço, uma boa noite e até a próxima quinta-feira.